Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Digital Innovation One. Eu sou o professor Bruno, instrutor especialista, e nesse treinamento a gente vai falar sobre orientação a objetos em .NET. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou analista de sistemas, formado aí na Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou profissional de TI há 14 anos, dentro dos quais eu criei e lecionei diversos treinamentos na área. Então você vai achar alguns treinamentos aí meus na Digital Innovation One e também na internet, ok? E a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre orientação a objetos em .NET, tá? Para essa aula aqui eu separei 3 assuntinhos, tá? Para a gente começar a falar sobre a orientação de objetos. Então nós vamos falar o que são os paradigmas de programação, sobre programação estruturada e programação orientada a objetos, e também sobre a orientação a objetos em .NET, tá? Vamos lá então. Primeiramente, a parte teórica aqui, o que são os paradigmas de programação, tá? Os paradigmas de programação são modos diferentes de nós estruturarmos o código, tá? O que o paradigma faz? Ele fornece uma visão onde o programador ele pode estruturar e executar o seu programa, tá? Então nós vamos ter aí paradigma lógico, que cada programador tem a sua lógica, tem o seu caminho, por exemplo, para o mesmo fim, né? Existe até um ditado aí na programação que fala-se existem vários caminhos para o mesmo fim. Então, por exemplo, você pode, no paradigma de lógica, ter várias lógicas para chegar no mesmo resultado, no mesmo programa, mas você vai ter códigos diferentes, situações diferentes, porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, ok? Bom, cada paradigma surgiu de uma necessidade diferente, tá? Dado a isso, cada um apresenta mais vantagens, tá? E suas desvantagens também. Entre esses paradigmas, nós temos a programação orientada a objetos, nós temos também a programação estruturada, ok? Vejam bem, cada paradigma também nos leva, ok, a situações de programação diferentes. Então vejam bem, a programação estruturada ela é usada para um tipo de fim, ok? A programação orientada a objetos ela é utilizada para outro tipo de fim. Não que uma seja melhor que a outra, tá? E nem que elas concorrem entre si, mas sim que as duas podem ser trabalhadas de maneira eficaz e eficiente, tá? Para fins diferentes. Tá? Então, por exemplo, é mais ou menos falar assim: para construir uma casa, eu vou usar um tipo de material. Para construir um castelo, eu vou usar outro tipo de material, tá? Mas, por exemplo, nada me impede de construir uma casa com o material de castelo e construir um castelo com o material de uma casa, ok? Então, vejam bem, lógico que construir uma casa com o material de castelo vai ficar muito caro, tá? E também vai ter aí o que a gente falou, suas vantagens e suas desvantagens. Por isso foram criados esses paradigmas de programação para que nós pudéssemos utilizar na programação diferentes formas de pensar e de estruturar o nosso código para que nós possamos, por exemplo, fazer um sistema web em POO e um sistema desktop, por exemplo, em programação estruturada, e assim sucessivamente, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre a programação estruturada e a programação
orientada a objetos. Falando um pouquinho primeiro sobre a programação estruturada, ela tem a sua principal característica aí, a interpretação linha por linha, tá? Então, a interpretação de um código em programação estruturada, como por exemplo numa linguagem de programação C, tá? Ela é linear, ela é executada, ela é interpretada em pequenos trechos de códigos, tá? Esses trechos de códigos, mesmo sendo linear, linha por linha, interpretada a primeira linha, segunda linha, terceira linha e depois assim sucessivamente, eles não necessitam estar em uma ordem específica, tá? Dentro da estrutura desses códigos, nós temos 3 estruturas para que tudo isso possa acontecer sequencialmente. Então, nós temos a estrutura de sequência, seleção e repetição, ok? A estrutura de sequência são os comandos executados de cima para baixo, que a gente já falou, linha a linha do programa de forma sequencial. Então, são os comandos básicos da linguagem de programação. Nós temos a estrutura de seleção, também conhecida como estrutura de condição, onde nós temos o se, o senão, o switch, comandos que fazem condições, né? Seleções a partir de determinados fins. Se chover, faça isso. Se não chover, faça aquilo. Daí nós temos a estrutura de repetição também, né? Que são sequências, ou também conhecidos como loopings, que devem ser executados repetidamente. Aí nós temos o for, while, do while, né? Então tem até aquele exemplinho lá da lâmpada. Enquanto a lâmpada não acender, faça. Pega a escada, tralalá, tralalá, tralalá. Ok? Então são estruturas de repetição. Tá? Eu vou repetir a minha ação dentro de um determinado código até que ele satisfaça a regra que eu estou ali colocando. Tá? E aí a programação orientada a objetos, tá? Eu gosto até de brincar que é o que? E na verdade realmente, né? A programação orientada a objetos, ela traz os objetos da vida real, tá? Para a programação. Então a programação orientada a objetos, ela foi concebida com o intuito de trazer objetos reais, tá? Para a programação. Então, em vez de você programar linha a linha, sequencialmente, você tem ainda as estruturas sequenciais, você ainda tem as estruturas de seleção, tem a estrutura de repetição, mas agora você traz objetos da vida real que podem ser contentados na forma de atributos, tá? E na forma de procedimentos, que são os métodos, tá? E aí nós podemos acessar esses atributos, né? Modificar esses campos, tá? E trabalhar, manipular com os métodos dele, ok? Então, aqui, nesse caso, tá? Onde nós falamos dos atributos e dos métodos, nós temos algumas situações aqui, tá? Que eu trouxe para vocês para exemplificar isso aí. Então pegamos, por exemplo, um objeto da vida real, um carro, tá? Quais que são os atributos de um carro? Os atributos são cor, modelo, marca, tá? Potência desse carro, quantidade de portas, velocidade atual do carro. Vejam bem, o objeto é um carro, eu tenho vários atributos. E aí eu tenho os métodos, tá? Que são as ações que esse objeto pode fazer, tá? Então esse objeto ele pode correr, ele pode estacionar, tá? E assim sucessivamente. E a classe, que é aonde nós conceituamos
um objeto. Então veja bem, se nós fôssemos exemplificar um objeto casa, a classe de uma casa, que é onde se conceitua uma casa, é a planta da casa, é o conceito da casa, tá? Então, o carro é o projeto do carro, tá? É a planta do carro, né? Com a cor que ele vai ter, com o modelo que ele vai ser, com a marca que ele vai ter, com a potência, tá? Com a quantidade de portas, qual a velocidade que ele vai atingir, tá? Então, é uma planta do carro, vamos dizer assim, que é onde nós conceituamos o carro, né? Dentro desse projeto é definido os atributos desse carro, né? E o objeto é a instância da classe. Então, tá? O objeto ele pertence a essa classe. Veja bem, objetos do mesmo tipo pertencem à mesma classe, tá? Então, seja qualquer tipo de carro, tá? Desde de um carro de passeio até uma SUV ou mesmo uma picape, né? Todos eles pertencem à classe carro, tá? Só que aí eles têm cor diferente, eles têm modelo diferente, marca diferente, potência diferente, quantidade de porta diferente, velocidade diferente e assim sucessivamente. Eu consigo manipular isso, ok? E aí, tá? Para que essa linguagem ela pode ser considerada orientada a objetos, como por exemplo lá o C++, o C Sharp, o Python e assim sucessivamente, nós temos que atender 4 pilares da programação orientada a objetos. Então veja bem, para que uma linguagem ela possa ser considerada orientada a objetos, ela necessita que ela tenha abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Esses 4 pilares aqui é necessário que uma linguagem de programação atenda a eles para que ela seja considerada orientada a objetos, tá? Bom, e aí nós temos a orientação a objetos no .NET, né? Tudo em .NET é objeto, tá? Mesmo os tipos de dados mais simples são considerados objetos, tá? Já que esses dados, nós vamos ver que eles contêm métodos e propriedades, tá? Então nós vamos perceber que a importância do PO da programação orientada a objetos dentro do .NET é tudo, tá? Para ela, né? Nós vamos aqui ver, por exemplo, C Sharp, né? Então, dentro do C Sharp, você vai ver que eu consigo trabalhar classe, eu consigo trabalhar método, eu consigo trabalhar atributo, eu consigo trabalhar a manipulação desses objetos para que eu possa trazer para da vida real para a programação, né? Seja mesmo que for um botão, seja mesmo que for uma caixa de texto, para que eu possa manipular isso dentro da linguagem de programação. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos ficando aí com essa aula, tá? Pessoal, sempre no finalzinho aí eu deixo minhas redes sociais, então sigam eu lá no LinkedIn, tá? No meu blog, se inscrevam no meu canal no YouTube e também sigam lá no Instagram. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo, pessoal.